Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero aqui falar alguns alimentos que o mal possivelmente ele entra. Possível não, ele entra. O mal, o inimigo da nossa alma, ele entra sim através desses alimentos que eu vou estar falando aqui. Para isso é necessário nós vigiarmos. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, vamos lá. Primeiro alimento que o mal ele entra mesmo pelo açúcar. Isso mesmo, o mal ele entra pelo açúcar. Açúcar refinado, não estou falando de açúcar dos alimentos, açúcar de frutas. Esse açúcar, né, é um tipo de açúcar, né, das frutas, né, que é a frutose. É um açúcar diferenciado, mas esse açúcar que nós usamos e compramos no supermercado, açúcar refinado, o mal ele entra por esse tipo de alimento. Por quê? Porque o açúcar refinado ele não tem nutrientes nenhum. Caloria vazia. Caloria vazia quando você ingere, né, seja, enfim, de qualquer forma, esse tipo de açúcar, ele vai aumentar o pico de açúcar no sangue, possivelmente o pâncreas vai ter que secretar, liberar mais insulina e não tem nutrientes nenhum, irmãs. E nós ingerimos muito açúcar. Eu já tirei açúcar de sucos, de café, eu não utilizo mais, né? Salvo algumas exceções, né? De repente eu vou em uma oração e lá serve um cafezinho que já tá com açúcar, eu já acho, e eu já me desfaço, eu já nem bebo mais, né? Salvo algumas exceções, né? Que eu ainda ingiro açúcar, mas caso ao contrário, irmãs, o mal ele entra, não é de se espantar que existe um número, um quantitativo muito grande de pessoas diabéticas, né? Por conta mesmo do uso do açúcar ao longo dos anos, ao longo da vida, é muito açúcar, e não tem pâncreas que resista. E isso depois, né, ocasiona diabetes mellitus, do tipo 1, tipo 2. Então, assim, certamente o mal ele entra pelo açúcar. Eu li um livro que é Mais Esperto que o Diabo, e ele fala ali naquele livro que ele entra pelo hábito de uma má alimentação, e ele entra e faz mesmo estragos, irmãs. Muitas vezes nós oramos, jejuamos, mas não vigiamos com a nossa alimentação, e o mal ele entra mesmo. E talvez você saiba, o açúcar ele é viciante. Existem estudos científicos que a utilização do açúcar, a dependência que ele causa no corpo, no cérebro, né? Devido a essa sensação de bem-estar que dá, né? Comparado ao uso de cocaína. Eles fizeram experimentos, né, científicos lá com rato, e o ratinho ia certinho lá no açúcar. Ele é viciante. E para você deixar é necessário muita força de vontade. Aí sim, jejum, oração, e Deus ele nos ajuda a ter domínio da nossa matéria e parar de ingerir, tá bom? O segundo alimento que o inimigo ele entra na vida de uma pessoa para ocasionar doenças é o sal. Esse sal refinado do mercado também é o sal vazio. Ele passa por todo um processo químico e ele fica vazio, não tem nutrientes nenhum e causa até inchaço, né? Ali só tem somente 2 substâncias, e o sal ele
ocasiona muitos problemas para a saúde de uma pessoa, né? Comida muito salgada. O que eu recomendo é um sal que eu utilizo muito e sugiro a todos vocês, que é o sal do Himalaia, tá bom? Sal do Himalaia. O sal refinado que entra aqui em casa é somente para colocar por exemplo, em vaso sanitário, em ralos. Você faz isso, irmã, que eu faço, né? Isso aí já utilizando outros princípios, né? Porém, o sal refinado, ele faz muito mal para a saúde por conta disso, porque não tem nenhum nutriente. E aqui eu recomendo, né, a todos vocês o sal do Himalaia, que contém mais nutrientes, algumas vitaminas. E no caso do açúcar, que eu havia falado anteriormente, amada igreja, eu sugiro que você venha pelo menos trocar, né, pelo demerara ou outros tipos de açúcar, que açúcar mascavo, por conta dele não passar por tanto processo de refinamento industrial lá na fábrica, ele não perde muitas propriedades vitamínicas, né? Então ele ainda contém ainda um pouco açúcar mascavo, ele ainda contém um pouquinho dos minerais, que no caso do refinado não tem, tá bom? Então vamos lá, um outro tipo de alimento pelo qual o inimigo ele entra, são os conservantes e acidulantes, né? Os conservantes, os corantes, aquele suco de pozinho, irmãs, o mal certamente entra. E em vários outros produtos alimentícios que fica lá na gôndola do mercado, lá no armazém, né? Nas prateleiras, a palavra certa é essa, na prateleira do supermercado. Irmãs, você imagina um leite, né? Uma outra coisa também que eu tirei da minha alimentação e eu me senti muito bem, né? Foi algo que Deus também ministrou no meu coração, foi o leite. Leite de caixinha, né? Leite de caixinha mesmo. Salvo algumas exceções, né? Eu não falo assim completamente, né? Mas eu retirei da minha dieta, isso já tem aproximadamente um mês e meio. E eu me senti muito bem, né? Eu me senti muito bem. E foi algo assim que Deus ministrou no meu coração. Esse leite de caixa, né? E você imagina, aquele leite de caixa, ele fica lá naquele mercado, qual a validade dele, a durabilidade? 6 meses, 1 ano, 2 anos. Irmãs, haja produtos químicos. E nós, seres humanos, né? Filhos e filhas do Senhor ingerindo aquilo, ó. Tem uma hora que dá problemas. Dá problemas, irmã Raquel? Dá problemas. Você imagina, e aquilo dali, irmãs, creio eu que aquilo dali não é o leite da vaca, não. Eu tenho uma desconfiança, eu não pesquisei muito não, mas se você souber, coloca aqui embaixo, né? Eu acredito que aquele leite não é o leite da vaca, não. Eu acredito que não seja o leite da vaca, não. O fato é que quando eu bebi, eu me sentia assim um pouco mal, né, ao longo dos anos, mas nunca me atentei para isso. De uns anos para cá que eu tenho feito algumas correções, eu deixei mais seriamente, né, e me senti muito bem, salvo assim algumas exceções de eu estar em algum lugar, mas comprar da forma como eu comprava, principalmente aquele de caixa, irmãs, né? Enfim, não utilizo mais. E por quê? Porque tem ali muito conservante, muitos produtos químicos para poder manter aquilo dali sem ter prejuízo. Então são muitos produtos químicos, né? Então o mal, ele certamente ele entra, não somente o leite, mas outros produtos também de supermercado que tem conservantes, acidulantes, né? O mal ele entra. Mas Raquel, eu não consigo, diminui, ore, peça a Deus e vai diminuindo, tá bom? Um outro alimento também pelo qual o mal ele entra são alimentos processados, né? Peito de peru, mortadela. Irmãs, o nome comum é mortadela, não é mortandela não, irmãs. Raquel, eu vejo um monte de gente falando, né? Mortandela, não, o nome certo é mortadela, tá bom?
Então vamos lá, peito de peru, mortadela, esses alimentos processados, aquelas pizzas cheias de queijos, 4 queijos, aqueles queijos, irmãs, aquilo dali, o óleo, frituras, né? Inclusive também esse óleo que é utilizado também no que fica lá, né, no mercado, tem embalagem de plástico, aquilo dali também faz mal, né? Pode aumentar o nível de LDL, que é o colesterol ruim, que causa ateroma, placas de gordura, né, nas artérias, entope, e da aterosclerose, né, causa infarto, enfim, mas eu sugiro assim você cozinhar com azeite de oliva, que é maravilhoso, extra virgem, uma garrafa custa em média R$ 25, mas vale o custo-benefício, né? Você investindo em uma alimentação saudável, isso significa que você vai gastar depois menos com remédio lá na frente, né? E azeite de oliva, irmãs, é algo assim do céu, extra virgem. O bom mesmo é o azeite de oliva extra virgem. E é bom você colocar na comida, você colocar no feijão, você colocar em salada, ou você ingerir uma colherzinha, né? Falar nisso, vou até ingerir ali uma colherzinha. Ou então você pode utilizar óleo de coco. Ou então tem pessoas que utilizam de banha, mas eu não estudei muito, eu não tenho autoridade para chegar e falar, né? Mas esses dois eu recomendo, óleo de coco e azeite extra virgem. Você pode usar em tudo, tá bom? Então, alimentos processados também causam muito mal para o nosso corpo e certamente o inimigo ele entra e faz arruaça, irmã Raquel, faz arruaça e a pessoa vai adoecendo. Se tiver um estilo de vida ainda sedentário, mas é um prato cheio, é só questão de tempo, né? Eu não tô assim profetizando não, mas é realidade. E o mal ele entra assim, através dessas brechas que muitas das vezes nós damos. E por último, né, e só queria dar uma informação muito importante, o azeite de oliva, ele é tão do céu, irmãs, é do céu. Eu creio que um anjo desceu e ensinou como fabricar o azeite de oliva, lá da oliveira, aleluia. Irmãs, é do céu aquilo dali, imagina a azeitona sendo prensada e aquilo formar um óleo. Mas que coisa linda, e várias prensas, né? Então, assim, é algo do céu. E o azeite de oliva, ele faz com que o nosso corpo ele fique alcalino. Irmã Raquel, o nosso corpo ele fica alcalinizado, ele fica básico, ou seja, a tua homeostase, o teu equilíbrio fica muito bom e você não fica suscetível a doenças, você adoece menos. E por último, o alimento que o mal ele entra, que é o refrigerante. O mal entra, irmã Raquel, o mal entra através de refrigerante. Porque o refrigerante, ele tem açúcar, o refrigerante, ele tem conservante, ele tem corante, ele tem acidulante, e o pH dele, e ele é processado, né? É algo que não é da natureza, é processado, é quimicamente processado. Irmãs, se você pegar uma garrafa de Coca-Cola e deixar assim no lugar para limpar, vai limpar tudo. Imagina a mucosa gástrica. Como que é isso, amada igreja? Né? Então, assim, espero que a Coca-Cola nunca assista esse vídeo, né? Mas, enfim, né? Causa dependência. E o refrigerante, ele acidifica o corpo. Ele não é básico, ele pelo contrário, ele acidifica. Ele faz com que o teu corpo ele fique o quê? Cada vez mais ácido, porque ele tem tudo isso, tem açúcar em excesso, tem conservante. Irmãs, causa muito mal. Eu creio que vai chegar um dia ainda que vai ser proibido vender refrigerante no mercado, vai ser proibido, né? E então o refrigerante ele acidifica, ocasionando ao longo dos anos muitas doenças, porque ele acidifica, né? Então esses são alguns alimentos que o mal ele entra e entra mesmo, irmãs, entra e acaba com a vida do ser humano, tá bom? Que Deus abençoe e fica na paz.